Olá, pessoal! Agora falaremos sobre a decomposição primária com o intuito de falar sobre as noções da forma canônica de Jordan. Vamos considerar inicialmente T de V em V um operador linear, em que V é um espaço vetorial real de dimensão finita. P de T vai ser o polinômio característico desse operador, que já está escrito na forma de fatores irredutíveis, da forma T menos lambda 1 elevado a S1, vezes T menos lambda 2 elevado a S2, até T menos lambda R elevado a SR. E se o índice I for diferente do índice J, então o alto valor lambda I vai ser diferente do alto valor lambda J. Então, para cada um desses altos valores lambda I, vai existir um único inteiro positivo DI, que a gente chama de índice do alto valor lambda I, que tem a propriedade de que os núcleos das potências dos operadores T menos lambda I vezes I são subconjuntos próprios um do outro até chegar na potência DI. Quando chegar na potência DI, a partir dessa, os núcleos vão ser todos os mesmos. E faz sentido essa sequência não ser infinita, porque a gente está trabalhando com um espaço vetorial de dimensão finita, e o núcleo é um subespaço de V. A gente vai considerar também que WI vai ser o núcleo de T menos lambda I vezes I elevado a esse expoente DI, que é o índice do alto valor lambda I, e esse subespaço é chamado de alto espaço generalizado associado ao alto valor lambda I. Então, o que é que diz o teorema da decomposição primária? T de V em V é um operador linear, onde o seu polinômio característico P de T é escrito da forma acima que eu acabei de falar, e o mínimo M de T vai ser escrito como T menos lambda 1 elevado a D1, vezes T menos lambda 2 elevado a D2, até T menos lambda R elevado a DR. Lembrando que esses DIs são os índices de cada um desses altos valores que variam de lambda 1 até lambda R, e todos eles são maiores ou iguais que 1 e menores ou iguais que a multiplicidade algébrica de cada alto valor. Então, o teorema diz para a gente que esses autoespaços generalizados associados a lambda I são todos T invariantes, e a soma direta deles vai dar todo o espaço vetorial V. Além disso, a dimensão desses autoespaços generalizados associados a lambda I é a multiplicidade algébrica do alto valor. Então, a gente vai ver um exemplo onde a gente vai considerar um operador do R5 no R5, que tem a matriz em relação à base canônica beta dessa forma, e a gente vai calcular o polinômio mínimo dele e os seus autoespaços generalizados, no caso, em relação a cada alto valor. Então, para isso, vamos começar inicialmente calculando quem seria o polinômio característico de T, e a partir daí a gente vai concluindo o que a gente precisa. Então, o polinômio característico, a gente sabe que é o determinante de TI menos a matriz de T em relação à base que a gente escolheu. Então, esse determinante, 1, 2, 3, 4, 5, vai sobrar para a gente um determinante de uma matriz 5 por 5, que seria T menos 1, 0, 0, 0, 0. Na segunda linha eu tenho o quê? Menos 1, T menos 1, 0, 0, 0. Na terceira linha eu tenho 0, menos 1, T menos 1, 0, 0. Na quarta linha eu tenho 0, 0, 0, T menos 2, 0. E na última linha nós temos menos 1, 0, menos 1, 0, T menos 2. Então, a gente tem que calcular o determinante dessa matriz, que como já é uma matriz triangular inferior, o seu determinante vai ser o produto dos fatores que estão na diagonal principal, que seria T menos 1 ao cubo, vezes T menos 1, ou vezes T menos 2 ao quadrado. Então, antes de determinar quem seria o mínimo, porque pelo teorema da decomposição primária, a gente tem como saber quem seria o mínimo, a partir do polinômio característico e também dos índices de cada autoespaço generalizado associado a cada alto valor. Então, a gente vai começar determinando o índice do alto valor 1.
certo? Então, para isso, para começar determinando esse índice, vamos calcular quem seria o núcleo de T menos I. E aí a gente vai calculando o núcleo de cada potência desse operador T menos I, até que a gente chegue na dimensão esperada, que seria da multiplicidade algébrica do alto valor, certo? Lembrando que cada um desses núcleos das potências de T menos I são subconjuntos próprios. E a partir do momento que chegou na dimensão da igual à multiplicidade algébrica do alto valor, aí, no caso, a gente encontrou quem vai ser esse índice. Vamos lá. Então, calculando o núcleo de T menos I inicialmente. Então, a gente vai usar vai calcular em termos da matriz, em relação à base beta desse operador, para ficar mais fácil. Então, a matriz desse operador, em relação à base beta, a gente sabe que vai ser a matriz de T menos a identidade, porque a gente sabe que a matriz da identidade em relação a qualquer base é a própria identidade. Isso de uma base para ela mesma, né? Que é o que a gente está considerando. Mas quem seria essa matriz T menos I, para a gente colocar aqui? T menos I vai ser... Nossa, deixa eu ajeitar aqui. Vai ser... Primeira linha, T menos I. Então, vai pegar a matriz de T que está lá no enunciado e subtrair da identidade de mesma ordem. Vai ficar 0, 0, 0, 0, 0. Vai ficar 1, 0, 0, 0, 0. Na terceira linha vai ficar 0, 1, 0, 0, 0. Na quarta linha, 0, 0, 0, 2 menos 1, 1, 0. Na última linha, 1, 0, 1, 0, 2 menos 1, 1. Então, essa aqui é a matriz que eu quero saber o núcleo dela. Como T vai de R5 em R5, esse operador também vai, né? T menos I vai de R5 em R5. Então, para calcular o núcleo dele, a gente vai pegar um vetor genérico no R5. Vou chamar as coordenadas de x1 até x5. E para ele estar no núcleo, quando eu multiplicar essa matriz vezes a matriz do vetor em relação à base canônica, tem que dar a matriz nula. Então, em outras palavras, eu consigo formar um sistema, né? Então, deixa eu escrever aqui o seguinte. Assim, um vetor x1, x2, x3, x4, x5 pertence ao núcleo desse operador T menos I, se somente se o que acontecer. Isso é equivalente a formar um sisteminha. Aí as equações já vamos montar, né? A primeira não vai sair nada porque está todo mundo aqui zero, né? Na primeira linha da matriz. A segunda vai gerar para a gente uma equação x1 igual a 0. A terceira vai gerar x2 igual a 0. A terceira vai gerar x4 igual a 0. E a última vai gerar x1 mais x3 mais x5 igual a 0. Aí resolvemos o sistema, né? x1, x2, x4 são 0. Então, na última equação, como eu sei que x1 já é 0, o que é que vai sobrar para a gente? Vai sobrar x5 em função de x3 ao contrário. Então, se eu isolar x5 aqui, x5 vai ser menos x3. Então, a gente já sabe quem seria o núcleo do operador T menos I. Então, o núcleo do operador T menos I vai ser igual ao conjunto das quíntuplas que tem a seguinte característica. x1 é 0, x2 também, x3 é o próprio x3, x4 é 0 e x5 é menos x3. Isso com x3 sendo qualquer número real. Se eu escrever isso em termos de conjunto gerado finitamente, né, por um número de vetores, então isso aqui eu vou ter que é gerado pelo vetor 0, 0, 1, 0, menos 1, que é um vetor não nulo que gera esse conjunto, esse subespaço. Então, o conjunto que só contém esse vetor vai ser uma base desse núcleo. Então, deixa eu concluir isso também. Isso implica que a dimensão desse núcleo é 1, pois o conjunto formado apenas por esse vetor é uma base do núcleo. Só que aí o que é que a gente tem?
A dimensão desse núcleo de T menos I foi 1. Só que a multiplicidade algébrica do alto valor 1, que a gente viu aqui, pelo polinômio característico, é 3. Então, já sabe que esse núcleo não é o alto espaço generalizado associado a 1. E aí, como a gente sabe que é uma sequência de subconjuntos próprios, né? Então, a gente vai calcular o próximo. Se o próximo já for com dimensão 3, o índice vai ser 2. Se não, aí a gente vai e calcula. Na verdade, já vai poder concluir, né, já que é uma sequência de subconjuntos próprios, que seria o último núcleo. Mas vamos calcular o próximo para poder tirar a conclusão correta. Então, vamos lá. Agora, calcularemos o núcleo de T menos I, desculpa, ao quadrado. Do mesmo jeito, a gente vai colocar na matriz das coordenadas desse operador. Então, no fundo, né, vai sobrar o quê? Deixa eu colocar logo aqui. Vai ser a matriz de T menos a identidade. Sim, o operador é ao quadrado, né? T menos I ao quadrado. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, que eu já sei quem é T menos I, né, que é essa matriz aqui. Eu vou copiar ela novamente embaixo, porque para determinar o núcleo de T menos I ao quadrado, vai ser em relação às matrizes, né, na transformação, vai ser o produto das matrizes. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar uma pela outra. Então, vamos lá. Então, vou repetir aqui aquela matriz. Deixa eu ir lá pegar 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa matriz aqui é toda nula a primeira, 1 na primeira e 0 nas demais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1 na primeira e 0 nas demais. Aí, vamos lá. Próxima linha. 0, 1, 0, 0. Aí, a próxima, se eu não me engano, é 0, 0, 0, 1, 0. Só conferindo. Isso, e a última é 1, 0, 1, 0, 1. Pronto, aí como é o produto dela por ela mesma, então a gente vai repetir ela aqui do lado para fazer esse cálculo. Vamos lá. Vamos fazer o produto. Então, o produto também vai dar uma matriz de ordem 5 por 5, né? Primeira linha vai ser toda 0. A segunda linha eu vou ter essa linha multiplicando todas as colunas para obter a segunda linha da matriz produto, só que eu só tenho 1 na primeira posição, né? Então, como a outra é toda composta por 0, aqui também seria toda composta por 0. Na terceira linha, eu só tenho 1 na segunda posição, então eu teria 1 aqui, o restante tudo 0. Na quarta linha, eu só tenho na quarta posição, então só vai sobrar, deixa eu ver, 0 na primeira, 0 na segunda, 0 na terceira, 1 na quarta, 0 na última. E por fim, eu tenho primeira, terceira e quinta, né? Então, aqui vai sobrar 1 na primeira coluna, 1 na segunda, 1 na terceira, 0 nessa e 1 na última. Pronto. Então, esse é o produto, né? De T menos I por T menos I. Então, o que é que eu tenho? Eu quero saber quem é o núcleo de T menos I ao quadrado. Então, de forma similar, um vetor, que é uma quíntupla, vai pertencer ao núcleo de T menos I ao quadrado, se e somente se o que acontecer. Aí vamos formar o sistema. Então, a partir dessa matriz que a gente gerou, né, desse operador, T menos I ao quadrado, então vai sobrar na primeira equação 0, 0, aí a primeira vai ser x1, que é a terceira linha, igual a 0, na quarta linha eu vou ter x4 igual a 0, na última linha eu vou ter x1 mais x2 mais x3 mais x5 iguais a 0. Então, resolvendo, né, x1 e x4 já são 0. Então, da última linha eu vou ter que isolar alguém, vou escolher o x5. Então,
x5 vai ser menos x2 menos x3. Então, vamos caracterizar esse núcleo. Então, isso implica o quê? Que o núcleo de t menos i ao quadrado vai ser formado pelos vetores da forma x1 é 0, x2 é o próprio x2, x3 também é o próprio x3, x4 é 0, x5 é menos x2 menos x3. Então, x2 e x3 são quaisquer números reais. Então, em termos de conjunto gerador, eu vou ter aqui 0, 1, 0, 0, menos 1, né? Para o primeiro vetor que gera, e para o outro eu vou ter 0, 1, ou desculpa, 0, 0, que é em termos do x3, né? Então, eu vou ter 0, 0, 1, 0, menos 1. Então, esses são os dois vetores que geram esse núcleo. Com isso, como vocês podem perceber que um não é múltiplo do outro, então isso implica que o conjunto formado por esses dois vetores vai ser uma base desse núcleo. Se é uma base desse núcleo e só tem dois vetores, eu já tenho a dimensão. É uma base do núcleo de t menos i ao quadrado e, consequentemente, a dimensão desse núcleo é 2. Lembrando que a multiplicidade algébrica do alto valor 1 é 3, né? Então, como eu sei que esses subconjuntos são próprios, né, em relação às potências de t menos i, então não preciso nem calcular o próximo núcleo. Obrigatoriamente, ele já vai ser o que vai gerar o índice do alto valor. Então, a gente já pode concluir, vou colocar aqui, vou botar assim, como a multiplicidade algébrica do alto valor 1, a gente já tinha visto pelo polinômio característico, né? Só subindo para vocês conferirem. Que, cadê o polinômio característico aqui? Que é 3. E a dimensão desse núcleo que a gente calculou por último, t menos i ao quadrado, foi 2. Então, já sabe que o próximo núcleo, t menos i ao cubo, já vai ser o alto espaço generalizado. Deixa eu só acrescentar mais uma página aqui. O alto espaço, deixa eu só mudar também aqui. Pronto. Vai ser o alto espaço generalizado associado ao alto valor 1. Certo? E aí, com isso, qual vai ser o índice desse alto valor? E o índice do alto valor 1 vai ser a potência desse núcleo, que no caso é 3, né? Então, a gente já sabe quem é o índice associado a 1, então já sabe que para o polinômio mínimo, já vai ter um fator da forma t menos 1 elevado a esse índice, que é 3. Mas guarda isso para o final, porque a gente ainda vai fazer esse mesmo procedimento, só que agora para o próximo alto valor, que o próximo alto valor foi quem? T menos 2, né? No caso, o alto valor foi 2, então o operador que a gente vai calcular o número inicialmente vai ser, o índice vai ser t menos 2i, né? Então, vamos lá, repetir o processo. Calculando o núcleo de t menos 2i, certo? Aí, de novo, a gente vai colocar em termos da base beta, né? Da matriz em relação à base beta. Aí, na prática, o que vai sobrar, pessoal, a gente já sabe que vai ser a matriz de t em relação a beta menos 2 vezes a identidade, né? Que matriz é essa? Aí, eu vou ter que resgatar novamente a t. Deixa eu resgatar novamente aqui a t. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo fazer.
ver se eu consigo fazer aqui para adiantar a nossa vida, né? Eu vou trazer ela para cá só para ficar fácil da gente copiar. Então, vamos lá. T a gente já sabe que é essa, então vamos fazer logo essa diferença, porque aí não escreve mais tanto, né? Então, T menos 2i é T menos 2 vezes a identidade. Então, vai ser 1 menos 2 menos 1, 0, 0, 0, 0. Aqui vai ser 1, 1 menos 2 menos 1, resto 0. Na próxima, 0, 1, 1 menos 2, de novo, menos 1. Deixa eu colocar assim, menos 1. Na quarta, vai ficar 0, 0, 0, 0, 0. Na quinta, vai ficar 1, 0, 1, 0, 2 menos 2, 0, né? Pronto, essa é a T menos 2i. Então, agora, deixa eu só apagar essa daqui. Show. Pronto. Então, quero saber quais são os vetores que estão no núcleo de T menos 2i, né? Então, aqui a gente já consegue montar o sistema, né? Então, de novo, uma quíntupla vai pertencer ao núcleo desse operador T menos 2i, se somente se o que acontecer? Bom, eu vou ter menos x1 igual a 0, a primeira equação, a segunda, x1 menos x2 igual a 0, a terceira, x2 menos x3 igual a 0, a quarta é 0, né? Aí a quinta seria x1 mais x3 igual a 0. Como x1 é 0, deixa eu só colocar aqui em vermelho. X1 é 0. Aí x2 automaticamente também vai ser. E x3 também, né? Então, a gente tem que x1, x2, x3 são 0. Então, sobra pra gente que esse núcleo vai ser composto pelos vetores da forma 0, 0, 0, x4, x5. Tá ok? x4 e x5 são reais. Pronto. Aí, o que é que a gente tem? Escrevendo em termos de conjunto gerador, quem gera esse subespaço vai ser 0, 0, 0, 1, 0. E o outro vetor é 0, 0, 0, 0, 1. Ambos não são um múltiplo do outro, então, o conjunto formado por eles dois é uma base desse núcleo. É uma base desse núcleo. E com isso, a dimensão desse núcleo de T menos 2i vai ser o número de vetores dessa base, que é 2. Aí, para quem esqueceu, qual é a multiplicidade algébrica desse 2? A multiplicidade algébrica é 2, que já coincidiu com a dimensão desse primeiro núcleo que a gente calculou. Então, com isso, a gente também já pode concluir que o alto espaço generalizado associado ao alto valor 2 é esse núcleo de T menos 2i, e a potência desse operador é o índice, né? Então, I1 é o índice, que é a potência, né, do operador, e 1 é o índice do alto valor 2. Então, agora já dá para falar quem seria o polinômio mínimo, né? Então, dessa forma, o primeiro que a gente calculou foi o alto valor 1, que a gente calculou o índice dele, que foi 3, né? Só confirmando. Então, isso, o alto espaço generalizado associado a 1
foi o núcleo de t menos i ao cubo, então o índice é 3. Então, aqui para o mínimo eu tenho t menos 1 elevado a 3. E para o outro que a gente acabou de calcular, né, para o alto valor 2, a gente viu que o índice é 1. Então, o mínimo é esse aqui, t menos 1 ao cubo vezes t menos 2. Como vocês viram, dá um pouco de trabalho, né? Inclusive, eu tinha separado aqui mais um para fazer, né, com vocês aqui. Mas, como tá, para não ficar muito longa, né, a aula, eu vou deixar como exercício para vocês tentarem fazer o mesmo processo para determinar os autoespaços generalizados e, a partir disso, determinar quem seria o polinômio mínimo desse operador, certo? Porque é bem parecido. Então, vou pular esse exercício e vamos para as noções da forma canônica de Jordan. Antes disso, eu quero só falar de um resultado, que é uma consequência de alguns resultados que a gente já viu, né, junto com o teorema da decomposição primária, que é o seguinte: se T de V em V é um operador linear, então esse operador vai ser diagonalizável se e somente se seu polinômio mínimo for um produto de fatores lineares distintos. Então, se o polinômio mínimo for um produto de fatores lineares distintos, já sabe que o operador é diagonalizável e vice-versa, certo? Aí, agora a gente vai falar sobre a forma canônica de Jordan, como eu falei para vocês no início, só são noções, mas assim, que dá para a gente fazer bastante coisa com essas noções. Então, vamos lá. Vamos considerar, deixa eu só ver se eu consigo colocar, não consigo, né? Então, vamos lá, vamos devagar. Então, vamos considerar T de V em V um operador linear, cujos polinômios característicos e mínimos são esses que eu escrevi aqui, né? Já estão fatorados como a forma irredutível de cada um, né? T menos lambda 1 elevado a S1 até T menos lambda R elevado a SR, e o mínimo T menos lambda 1 elevado a D1 até T menos lambda R elevado a DR, que a gente já sabe que esses DI são os índices de cada um desses autovalores, certo? Então, o que o teorema diz é que vai existir uma base B desse espaço vetorial V, de tal forma que a matriz de T nessa base é uma matriz diagonal em blocos, da forma que a gente escreveu aqui, né, onde a diagonal são justamente esses blocos, que a gente chama de blocos de Jordan, que tem a característica que cada um desses blocos eles tem a diagonal principal formada por seus autovalores respectivos, e acima da diagonal principal, imediatamente acima, na diagonal acima, eu tenho toda composta por 1. Então, o resto tudo é 0, certo? Em outras palavras, nessa base B, a gente consegue escrever a matriz de T não na forma diagonal, mas na forma diagonal em blocos. Aí ele diz mais, ele diz o seguinte: ele diz que para cada autovalor que eu tenho lambda i, esses blocos de Jordan têm as seguintes propriedades. A gente vai ter ao menos um com a ordem do índice do autovalor, que a gente chama de DI, né? E todos os outros vão ter ordem menor ou igual que esse índice, DI. Além disso, para cada i de uma R, a soma da ordem dos blocos de Jordan vai dar a multiplicidade algébrica do alto valor, que seria esses SI, no caso, são as potências que estão presentes lá no polinômio característico. E outra coisa que ele diz é em relação à multiplicidade geométrica de cada autovalor, que ele diz que para a gente que vai ser exatamente o número de blocos associados ao autovalor correspondente, tá? Então, essa matriz de T, em relação à base B que a gente está enunciando aqui no teorema, é justamente a forma canônica de Jordan do operador T, certo? E o bloco que a gente acabou de definir é o que a gente chama de bloco de Jordan, associado ao autovalor lambda i, e a base B, no caso, também é chamada de base de Jordan, certo? Vamos ver alguns exemplos. Bem, eu resgatei aqui, para a gente não ficar voltando toda hora, o mesmo exemplo que a gente calculou acima, certo? Onde a gente acabou de mostrar que o polinômio característico desse operador, do R5 no R5, é t menos 1 ao cubo vezes t menos 2 ao quadrado. E o polinômio mínimo é t menos 1 ao cubo vezes t menos 2. E a gente está querendo calcular a forma de Jordan desse operador, certo? Então, nosso objetivo é o quê? É usar as informações que a gente tem do polinômio característico do mínimo para, a partir disso, chegar na forma de Jordan desse operador, certo? Então, o que é que a gente pode tirar daqui? Pelo polinômio mínimo, a gente já pode tirar o índice, né, de cada autovalor que apareceu aqui. Tipo, o índice do autovalor 1 é 3 e o índice do autovalor 2 é
é 1. Então, deixa eu escrever isso, né? Assim, o índice do alto valor 1 é 3 e o índice do alto valor 2 é 1. O que é que esses índices dizem para a gente? Eles vão dizer para a gente qual é a ordem do maior bloco que eu tenho para cada alto valor, né? Então, para o alto valor 1, eu sei que a maior ordem que eu vou ter dos blocos vai ser 3, as demais vão ser menores ou iguais que 3, e já para o alto valor 2, eu vou ter um bloco de maior ordem é 1, ou seja, todos os blocos que aparecerem vai ter que ter ordem 1. Tá certo? Além disso, a soma das ordens de cada bloco de Jordan em relação aos autovalores, a cada autovalor vai ser a multiplicidade algébrica do alto valor, certo? Então, com isso, a gente pode verificar qual seria essa forma, né? Então, deixa eu só escrever isso que a gente acabou de falar, né? Isto é, a ordem do maior bloco associado a... Aí não vou escrever alto valor não para ficar mais resumido, tá? Associado a 1 é 3 e a ordem do maior bloco associado a 2 é 1, certo? Então, veja, vamos começar pelo mais, quer dizer, todos os dois estão tranquilos, né? Tipo, a ordem do maior bloco associada ao alto valor 1 é 3. Só que o polinômio característico, a multiplicidade algébrica, é exatamente 3. E eu sei que a soma das ordens dos blocos de Jordan relacionada a cada alto valor vai dar a multiplicidade algébrica. Então, só tem um bloco de ordem 3 para o alto valor 1. Já para o alto valor 2... a ordem do maior bloco é 1, só que a multiplicidade algébrica é 2. Então, eu vou ter quantos bloquinhos? 2 bloquinhos de ordem 1. Então, já dá para a gente construir como é que é a forma canônica desse operador. Então, portanto, a forma canônica de Jordan de T vai ser da forma vou colocar esse B só para fazer referência lá, né, a base do teorema, 1, 2, 3, 4, 5, passei demais aqui, né? Então, vamos lá, começando pelo alto valor 1. Então, eu sei que eu vou ter um bloco de ordem 3, já sei que na diagonal principal todo mundo vai ser o alto valor correspondente, e acima dessa diagonal principal, imediatamente na diagonal acima, eu tenho composta por 1, o restante é todo mundo 0, até completar a ordem, certo? Aí vem o próximo. O próximo eu teria 2 blocos de ordem 1 do alto valor 2, né? Então, eu teria aqui 2, 2. Como é bloco de ordem 1, não tem nenhum 1 acima, né? Porque o bloco só tem ordem 1. Então, eu completo todo o restante com 0. Então, deixa eu completar aqui. E aí, a gente montou a forma de Jordan desse operador, certo? Deixa eu ver se facilita eu marcar aqui os bloquinhos, né? Para ficar mais visível o que a gente fez, né? Então, aqui eu tenho um bloquinho de ordem 3. Aqui eu tenho um bloquinho de ordem 1. E aqui eu tenho outro bloquinho de ordem 1, certo? Então, eu tenho 2 blocos de ordem 1 para o alto valor 2 e um bloco de ordem 3 para o alto valor 1. Espero que tenha ficado claro. Então, agora a gente vai para o próximo. Acho que eu separei mais um aqui. Então, o próximo é o seguinte. Ai, meu Deus, eu só coloquei matrizes grandes, né? Então, eu coloquei uma matriz de que ordem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu coloquei uma matriz de ordem 9 por 9, que eu digo que ela já está na forma de Jordan. E a partir disso, eu peço para a gente ver quem seriam os polinômios característicos e mínimos dessa matriz. E também falar da multiplicidade geométrica, que a gente já sabe, né? Calcular também, né? Que a gente já sabe o quê? Quem seria a multiplicidade geométrica? O número de blocos de Jordan
Jordan associada a cada alto valor, né? Então, primeiro a gente tem que olhar para a matriz e ver quantos blocos tem para cada alto valor, para poder, a partir disso, ir concluindo tudo que a gente precisa. Então, vou marcar aqui os bloquinhos que já estão visíveis. Então, perceba que aqui eu tenho quantos alto valores? Eu tenho 3, o alto valor 3, o alto valor menos 1 e aqui embaixo o alto valor 0, né? Então, fazendo a separação, eu percebo o seguinte, ó, não é nem aqui onde eu marquei, só um minuto. Eu percebo aqui que eu teria um bloco de ordem 2 para esse alto valor 3, né? Porque eu tenho que ter o quê? Na diagonal principal, os altos valores e acima da diagonal principal, imediatamente acima, eu tenho que ter 1. Aqui eu teria outro bloco com alto valor 3, só que esse bloco é de ordem 1 por 1, certo? Nossa, ficou horrível. Deixa eu só ver se eu conserto aqui. Então, eu teria um bloco de ordem 1. Aí, para o alto valor agora menos 1, dá para perceber o seguinte, que eu teria aqui um bloco de ordem 2 por 2. Um bloco de ordem 1 por 1. E aqui para o alto valor 0, né, para completar a diagonal dessa matriz, eu teria o quê? Ó, um bloco de ordem, nossa. Um bloco de ordem 2. E outro bloco de ordem 1. Ficou péssimo, né? Mas acho que dá para entender. Certo? Então, eu teria essa separação aqui em blocos de Jordan para essa matriz. Então, vamos escrever tudo que a gente já tem de informação a partir do que foi dado nessa matriz que está na forma de Jordan. Então, a partir do que foi dado, a gente consegue perceber o seguinte, que o maior bloco associado ao alto valor 3, o maior foi qual? De ordem 2, né? É 2, é de ordem 2, deixa eu colocar de ordem 2 para ficar mais claro. O maior bloco associado ao próximo alto valor, que é menos 1, é de ordem... Qual é a ordem? 2 também, né? O maior. E o maior bloco associado a 0 foi 2 também, né? Então, isso dá para a gente o polinômio mínimo, né? Então, a gente tem que o polinômio mínimo vai ser de que forma? Quem é o primeiro alto valor que eu coloquei aqui? 3, né? Maior ordem do bloco foi 2. Então, t menos 3 elevado a 2. Vezes o próximo alto valor, t mais 1, porque o alto valor é menos 1, né? Elevado a 2, porque também foi a ordem do maior bloco que a gente teve. Vezes t, aí no caso seria t menos 0, eu não preciso colocar t menos 0, eu vou colocar só o t, né? Elevado à potência da maior ordem que eu tiver do bloco, né? No caso seria 2 também, né? Então, eu teria esse como sendo o polinômio mínimo desse operador. Mas dá também para a gente saber o polinômio característico, né? Porque o polinômio característico, obviamente, né? Para cada alto valor, você vai contar o quê? A soma das ordens de cada bloco, né? Então, a soma... Vou colocar logo direto, né? Porque eu acho que está bem claro quem seria o polinômio característico. Para o alto valor 3... Eu tenho aqui, a ordem do primeiro bloco é 2, mais 1, o outro de ordem 1, vai dar 3, né? No fundo, são quantos altos valores tem na diagonal principal. De forma similar, eu tenho aqui o alto valor menos 1, né? A soma das ordens dos blocos 2 mais 1 dá 3. Então, ele se repete 3 vezes na diagonal principal. E para o 0, eu tenho a mesma coisa, a ordem 2 mais a ordem 1, 3. Então, esse é o polinômio característico. Eu pedi o que mais? Eu pedi a multiplicidade geométrica, não foi? Então, além disso, quem é a multiplicidade geométrica? A gente sabe que a multiplicidade geométrica vai ser quem?
o número de blocos associado a cada alto valor. Deixa eu colocar assim, além disso, em vez de portanto, né? Além disso, a multiplicidade geométrica do primeiro alto valor, que foi 3. Quantos blocos eu tive para o 3? 2. Então, a multiplicidade geométrica para esse alto valor é 2. A multiplicidade geométrica para o próximo alto valor, que é menos 1, também foram 2 blocos, na verdade foram para todos, né? Então, a multiplicidade geométrica do alto valor 0 também é 2. Pronto, então respondemos tudo que eu estava perguntando, né? Polêmico característico, mínimo e a multiplicidade algébrica de cada alto valor. Ah, tem mais um exercício aqui, né, para a gente finalizar essa videoaula. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem os polinômios característico e mínimo. E aí eu estou pedindo para determinar as possíveis formas canônicas de Jordan do operador, a partir do polinômio característico do mínimo. Vamos ver? Esse eu acho que também é rápido, dá para a gente fazer, né? Então, vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Pelo polinômio mínimo, a gente tem o quê? Que é a ordem do maior bloco associado ao alto valor menos 4 vai ser 3, e a ordem do maior bloco associado ao alto valor 3 vai ser 1. Então, vamos colocar, né? Então, pelo polinômio mínimo, a maior ordem, ou melhor, o bloco de maior ordem, o bloco de maior ordem é associado ao alto valor menos 4 é 3, e o maior bloco associado ao outro alto valor, que é 3, né? A 3 é 1, certo? Isso de acordo com o polinômio mínimo, né? A gente sabe também que a multiplicidade algébrica, que é em relação às potências que estão aparecendo no polinômio característico, vai dar o quê? A soma das ordens de cada bloco, certo? Então, por exemplo, analisando para o primeiro alto valor, que é menos 4, a gente já sabe que vai ter um bloco de ordem 3. Para chegar até 5, como eu sei que os próximos vão ter ordem menor ou igual que 3, só tem duas possibilidades. Ou os dois bloquinhos serem de ordem 1, ou ter um bloquinho de ordem 2 para complementar e chegar à ordem 5, que é a multiplicidade algébrica. Já para o outro alto valor 3, eu sei que o maior bloco tem ordem 1. E que pela multiplicidade algébrica, que é 3, eu teria que ter quantos? 3 blocos de ordem 1, porque não tem como ter ordem menor do que 1, certo? Então, já tem duas possibilidades para a gente. Vamos escrever essas possibilidades. Então, assim, as possíveis formas de Jordan são... Aí eu vou chamar uma de J1 e a outra eu vou chamar de J2, certo? Aí, no caso, lembrando que essa matriz vai ter que ordem 8, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou 1. Vou colocar até aqui em cima. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Para o primeiro alto valor, eu tenho menos 4, né? A maior ordem que a gente viu foi 3, né? Que foi a única de maior ordem, né? Então, para menos 4, eu tenho aqui um bloco de ordem 3. Lembrando que acima da diagonal principal a gente coloca 1, o resto a gente completa com 0, certo? Aí, logo imediatamente, a gente tem a primeira possibilidade. Eu vou colocar a primeira possibilidade com o próximo bloco associado a menos 4, como sendo um bloco de ordem 2. Então, acima dessa diagonal principal teria 1. O restante, que só tem uma posição aqui, eu completo com 0. E aí, para o próximo alto valor, que é 3, né? A gente tem todos os bloquinhos de ordem 1 até completar a soma da 3, né? Então, no caso, seria 3, 3, 3. Aí, o resto a gente completa
com zeros. Nossa, ficou linda aqui minha matriz, né? Vamos lá. Então, completando aqui nossa matriz com zerinhos. Aí, a gente teria a primeira possibilidade para a forma de Jordan. Nós já ajeitar pelo menos esse 3 aqui. E o restinho é tudo zero. Pronto, né? Então, aqui a gente completou a nossa primeira forma de Jordan, certo? Então, vamos para outra possibilidade, né? A outra possibilidade, lembrando que era para o alto valor menos 4, que em vez de um bloquinho de ordem 2, a gente teria 2 de ordem 1, né? Então, deixa eu ver se dá para escrever aqui embaixo, na mesma folhinha. Então, acho que dá. Então, quem seria a outra possível forma de Jordan? Deixa eu ver quantas linhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho. Então, vamos lá. Tinha o primeiro um bloco de ordem 3, né? Com alto valor menos 4. E o outro de ordem... E o outro, na verdade, os dois outros, agora de ordem 1, né? Certo? E agora, o outro só tinha uma possibilidade, né? Em relação ao alto valor 3, né? Que era todo mundo ser de ordem 1, os próximos blocos, né? Então, o resto a gente vai completar com zerinhos. Espero que esteja dando para entender, né? Porque eu estou fazendo tudo torto. Acho que eu estou desacostumada a escrever nessa mesa. Assim, a gente pode, para ficar mais claro ainda o que a gente fez, né? Fazer aquela mesma coisa que a gente fez no anterior. De separar os bloquinhos, né? Para ficar mais claro, né? Deixa eu só vir aqui para a gente fazer isso. Então, aqui na primeira possível forma de Jordan, deixa eu só ajeitar. A primeira forma de Jordan aqui, que tem um bloquinho de ordem 3×3, para esse alto valor. Aí, agora eu tenho um bloco de ordem 2×2. Agora eu tenho bloquinhos de ordem 1, né? Nossa. Bloquinhos de ordem 1. Aí, na próxima forma, né, na possibilidade, só para fechar, um bloquinho de ordem 3×3 do mesmo jeito, que esse daqui não tinha que mudar, né, porque é a maior ordem que a gente teria do bloquinho. Aí, agora eu tenho 2 bloquinhos de ordem 1. E o restante tudo de ordem 1, né, que já tinha, que era a única possibilidade para o alto valor 3. Pronto, pessoal. Então, com isso, a gente conseguiu, a partir do polinômio mínimo e do polinômio característico, que foram dados aqui na questão, determinar as possíveis formas canônicas de Jordan desse operador, certo? Então, era isso que eu queria falar com vocês e até breve.